Vamos lá, vamos desvendar uma daquelas duplas que, olha, costumam dar um nó na cabeça de muita gente em eletrônica: resistência e impedância. Elas parecem a mesma coisa, né? Mas como a gente vai ver, elas jogam em campos bem diferentes. Bora mergulhar nisso. A gente sempre começa pela boa e velha lei de Ohm, não é mesmo? Tensão é igual a corrente vezes resistência. É o beabá, o alicerce de tudo que se aprende sobre circuitos simples. Uma relação super direta, totalmente previsível. E olha, no universo da corrente contínua, pensa em baterias, pilhas, sabe? A lei de Ohm é a rainha absoluta. A resistência é a única oposição que a corrente encontra pela frente. Simples assim, sem mistério. É aqui que a coisa começa a ficar mais interessante. A energia que chega na nossa casa, a da tomada, é corrente alternada, a famosa CA. Ela não flui retinho numa direção só. Pelo contrário, ela fica indo e voltando, dezenas de vezes por segundo. E aí vem a pergunta: será que aquela regrinha V igual a I por R ainda funciona aqui? Bom, primeiro, vamos deixar bem claro o que é a resistência. Pensa nela como a oposição fundamental ao fluxo de elétrons. É como se fosse o atrito dentro de um fio, sabe? E o mais importante, ela existe tanto em corrente contínua quanto em alternada. É uma propriedade física constante do material. Só que no mundo da corrente alternada, a resistência não está sozinha. De repente, aparecem dois novos jogadores para bagunçar o coreto: os capacitores, que guardam energia em campos elétricos, e os indutores, que guardam em campos magnéticos. E pode acreditar, eles mudam o jogo completamente. Essa citação de uma conversa online resume a ideia de um jeito perfeito. Se a resistência é a lei no mundo da corrente contínua, a impedância é a lei no mundo da corrente alternada. É o conceito mais amplo que a gente precisa para entender esses circuitos. Então, oficialmente, a impedância, que a gente representa pela letra Z, é a medida completa, total, da oposição à corrente alternada. Ela não considera só aquele atrito da resistência. Ela coloca na conta também os efeitos daqueles novos jogadores que a gente falou, os capacitores e os indutores. Agora, essa comparação direta é fantástica. Olha só, a resistência vale para os dois tipos de circuito, CC e CA, e é sempre constante. Já a impedância, essa é exclusiva da corrente alternada, envolve os três componentes. E o ponto-chave, o mais crucial de tudo: o valor dela muda de acordo com a frequência da corrente. Para entender de vez a impedância, não dá para pensar nela como uma coisa só. O melhor é imaginar que ela é uma equipe, um time. Um time formado por dois tipos diferentes de oposição. E aqui estão eles. A primeira parte do time é a nossa velha conhecida, a resistência, o R. A segunda parte é a novidade, que se chama reatância e é representada pela letra X. É essa reatância que vem da oposição criada pelos capacitores e indutores num circuito de corrente alternada. A reatância é o coração da diferença. Ela só existe porque a corrente está mudando o tempo todo. Aqueles campos elétricos e magnéticos que se formam e desfazem nos capacitores e indutores acabam criando uma oposição própria que depende diretamente da velocidade com que a corrente alterna, ou seja, da frequência. E essa tabela mostra o comportamento da reatância de um jeito genial. Num capacitor, quanto mais alta a frequência, mais fácil fica para a corrente passar, ou seja, a reatância capacitiva diminui. Já no indutor, é o contrário. Frequências mais altas encontram mais oposição, então a reatância indutiva aumenta. Eles se comportam de maneiras opostas. Certo. Então, se a impedância é a combinação da resistência R com a reatância X, como a gente junta as duas? Se tivermos, sei lá, 4 ohms de resistência e 3 ohms de reatância, a impedância total não é 7 ohms, não. A matemática aqui é um pouco mais elegante. Pensa num triângulo retângulo. A resistência é a base, o lado horizontal. A reatância é a altura, o lado vertical. E a impedância total, o Z, ela é a hipotenusa, é a distância direta do início ao fim. Por isso que não é uma simples soma, é uma soma vetorial. Tá bom, a teoria é interessante, mas e na prática? Para que serve tudo isso? Por que engenheiros e técnicos se importam tanto com a tal da impedância? Esse número aqui, 8 ohms, é um valor de impedância super comum. Dá para encontrar isso nas especificações de caixas de som, por exemplo. Não é só a resistência do fiozinho lá dentro, não. É a oposição total que o alto-falante oferece para o sinal de áudio, que, no fundo, é uma corrente alternada bem complexa.
A impedância é fundamental em todo lugar mesmo. Ela define como os transformadores funcionam, a eficiência de motores elétricos, como casar um amplificador com uma caixa de som para ter o melhor som possível e como projetar filtros que deixam passar umas frequências e bloqueiam outras. Resumindo, é essencial para qualquer coisa que use corrente alternada. Então, para a gente fechar, qual é a ideia principal que tem que ficar na cabeça? Vamos resumir tudo. A resistência é aquela oposição básica, o atrito fundamental. Ela é uma parte super importante da história, claro, mas em circuitos de corrente alternada, ela é só o começo do quebra-cabeça. Impedância é o cenário completo. É o termo que engloba todas as forças que se opõem ao fluxo da corrente quando essa corrente fica mudando de direção o tempo todo. E, na essência, é isso. A impedância é a soma vetorial da resistência, que é constante, com a reatância, que depende da frequência e aparece por causa dos capacitores e indutores. Juntas, elas definem a oposição total num circuito de corrente alternada. E para fechar, uma pergunta para a gente pensar. Vimos que a impedância tem um valor, uma magnitude, que é calculada como a hipotenusa. Mas todo triângulo retângulo também tem um ângulo, certo? O que será que esse ângulo revela sobre o tempo? Sobre a corrente estar adiantada ou atrasada em relação à tensão? Bem, isso já é papo para uma próxima conversa.